Família abusiva, família tóxica, ô teminha escorregadio, hein? Essa ideia está sendo trazida para mim de diversas formas, posts, conversas com os amigos, terapia, né, atendimentos, e eu acho importante a gente conversar um pouco sobre isso, por isso eu vou elaborar nos próximos dias alguns vídeos que falem, que a gente consiga tratar um pouco sobre família, tá? Para começo de conversa, eu quero trazer um post que me encaminharam e pediram para estar comentando sobre o ângulo, né, sobre a visão da constelação familiar. E o post trazia uma frase que dizia o seguinte: a maior instituição abusiva que já normalizaram é a família. Eita postzinho escorregadio, né? Eita frase escorregadia, porque ela foi feita de forma bem parcial, ela já chegou com uma intenção muito forte, né? Então, ela já traz como premissa a ideia de que toda família é abusiva, né? Porque ela fala que a maior instituição abusiva que já inventaram foi a família. Olha que coisa. Talvez essa frase fosse um pouquinho mais feliz se ela dissesse que a maior instituição que já normalizaram foi a família abusiva. Porque aí ela traz, né? Ela separa que a família abusiva, algumas são, outras não. Então, a família abusiva, ela foi normalizada. Aí sim a gente tem uma verdade, mas ao mesmo tempo tem alguns apontamentos para serem feitos em relação à constelação familiar. Mas, nesse momento, nesse vídeo aqui, eu quero dizer apenas uma coisa. Eu vou palpitar aqui, né? Um palpite sistêmico. Se minha família é tóxica, né? O que eu faço? Primeiro ponto, só um parêntese, na verdade. Nós não gostamos muito de abordar dessa forma. Família tóxica, mãe narcisista, pai narcisista, não é uma expressão que nos apetece, tá? Porque ela traz muito julgamento. Mas no próximo vídeo a gente fala sobre isso. Hoje eu vou adotar essa terminologia porque é a mais utilizada e tem maior identificação com o público. Então, vamos lá, a pergunta é: minha família é tóxica, minha mãe é tóxica, meu pai é tóxico, o que eu faço? Constelação familiar vai falar o que sobre isso? Bert Hellinger fala muito em seus livros sobre o lugar de força, né? Então, para quem já leu algumas das obras de Hellinger, em vários pontos, ele tratando sobre o lugar de força, ele vai afastar o indivíduo de algumas pessoas da família. Então, a gente entende na constelação que família não é solução não, tá? Família pra gente é o emaranhamento. Então, nem sempre a gente vai conseguir lidar com a família da melhor forma possível. E por isso, o próprio Hellinger fala que é bom afastar. Ou seja, minha família é tóxica, o que eu faço? Afaste se for necessário. É isso mesmo, afaste-se. Tem um trecho numa obra dele chamada Ordens da Ajuda, em que ele é um livro que é todo trabalhado para ajudantes, né? Para os terapeutas. Ele é todo feito para os terapeutas porque ele traz ali questões de supervisão. E aí, dentro dessa obra, ele traz um caso específico que eu vou citar aqui para vocês. Ele traz, ou melhor, o terapeuta traz o caso de um jovem de aproximadamente 15, 16 anos, que mora num abrigo. E Hellinger pergunta para ele, por que esse jovem mora nesse abrigo, né? E aí o terapeuta responde que a mãe não consegue cuidar dele, porque diz que ele é uma pessoa muito difícil, e a mãe também não deixa o pai se aproximar desse jovem, e por isso ele mora no abrigo. Hellinger posiciona, então, um representante para a mãe, um para o pai, um para o abrigo, um para o jovem, e também um para o terapeuta. E nessa situação, Hellinger percebe que o lugar de força do terapeuta é ao lado do pai, né? E ele olha para toda a cena, porque aí os representantes começam a se movimentar, e ele percebe que aquela mãe ali, ela é que é o gargalo da situação. E ele fala com todas as letras, essa mãe é má. E o lugar de força dessa criança, desse jovem, é longe da mãe. Então, quando existe, né, uma pessoa que não é saudável, que tem uma influência não saudável em relação a uma outra pessoa, o ideal é esse afastamento,
né? E esse afastamento, ele é capaz de gerar um tanto de coisas interessantes, né? Quando você tá junto, às vezes você não tem maturidade, você tá ali com um turbilhão de emoções, né? E não consegue reagir da mesma forma, não consegue interpretar a situação de uma forma boa para você também. Então, você não tem ferramentas para lidar com aquela situação, porque você está em atrito, né? O que é o atrito? No nosso bom português, a gente fala que o atrito é briga, né? Fulano está em atrito com ciclano, e o atrito é isso aqui. Então, quando a gente está atritando, com certeza, as duas partes vão sair no prejuízo, elas vão sair lixadas aqui desse processo. Então, a primeira coisa, afaste-se. Afaste-se, porque afastando você vai ter uma visão diferente também daquela que você está tendo, sofrendo, né, todos os dias. Então, afastando, qual que seria o segundo passo? E aí é onde entra a constelação familiar com a sua abordagem. Então, não é só afastar e, né, cada um por si. Né? Afasta, porque minha mãe é narcisista, eu continuo brigando e falando, cuspindo fogo de longe, né? Não é por aí. A constelação familiar fala para você, afaste-se. Bom, daqui em diante, o ideal é que você busque entender as coisas de uma forma diferente. Você busque enxergar essa situação de um jeito diferente, né? E o primeiro passo, que aí eu entro com a minha própria abordagem, o primeiro passo é você entender que não é contra você. Vou colocar o exemplo aqui da mãe, tá? De uma mãe narcisista, mas pode ser vista como pai, como o companheiro, a companheira, o irmão narcisista, abusivo, tóxico, ou seja lá o termo que você utilizar, que se adeque mais à sua realidade. Mas vamos colocar a mãe aqui para a gente ter um diálogo mais fácil, mais simplificado. Então, eu tenho uma mãe que me ataca, né? Essa é a visão que eu tenho, a leitura que eu faço da cena. Minha mãe está me atacando, até porque as coisas que ela fala são claramente contra mim. Essa é a primeira visão que eu tenho quando eu estou no atrito. Quando eu saio desse atrito, eu já consigo talvez enxergar uma situação diferente, porque eu vou ver que a minha mãe continua atacando outras pessoas depois que eu sair de perto. Eu vou ver que ela continua com os processos dela, mesmo quando eu saio de perto. E nesse momento eu posso talvez perceber que não é contra mim. Se não é contra mim, é contra quem? Na verdade, não é contra alguém. Na verdade, muito provavelmente, é uma situação que ela tenha dentro dela. É algo que, uma coisa mal resolvida que ela carregue dentro dela. E aqui eu vou dar uma dica. Se você sofre com carência, né, uma necessidade de autoafirmação, necessidade de aprovação de terceiros, muito provavelmente a sua mãe sofre com isso também, porque ela já não teve isso dos pais dela. Então, ela tem ali uma questão mal trabalhada. Só que você tem terapia, internet, informação, constelação, vídeos sobre vários assuntos que podem te elucidar. Tua mãe não tinha na época dela. Então, ela ficou ali, mexendo naquilo, e regurgitando, e engolindo, enfim. É isso que ela tem para hoje, né? Então, quando você começa a entender isso, vem, eu acho que o grande insight da questão é que você vai perceber que ela não te odeia e que esse processo todo é com ela, não é contra você. Então entra aquele ponto do perdão. Você percebe talvez que você não tem que perdoá-la, porque o que aconteceu não foi contra você. O passo que a gente precisa dar é de que com esse entendimento você deixe de se sentir ofendido. Eu vou trazer de uma outra forma. Quando eu tinha uns, sei lá, 18, 19 anos, minha mãe falava as coisas que ela queria e eu seguia, né, os conselhos, e acabei que atingi a idade adulta e continuei dessa mesma forma. E eu me casei muito cedo, tive filho muito cedo, e um dia eu virei para minha mãe e falei: eu segui seu conselho, você é minha mãe, você falava que era para eu me casar, para eu ter filhos, então eu fui lá e fiz. Olha, eu pegando toda a responsabilidade naquele momento, a minha tristeza, e jogando nas costas da minha mãe por um conselho que ela havia me dado.
Nesse momento, ela virou para mim e respondeu assim: mesmo o que eu falo, você tem que peneirar. Você não pode pegar tudo para você e fazer, não. Quando ela disse isso, eu não tinha consciência ainda para entender que ela estava certa. Mas eu segurei, porque me fez algum sentido. E aí, desse momento em diante, eu fui buscando compreender isso, e é aqui onde eu entro com vocês. O que o outro fala pra gente, independente se é mamãe, papai, titia, periquito, papagaio, pastor da igreja, padre, seja lá quem for, aquilo que falam pra gente precisa sempre ser examinado, porque a ação daquilo, o que a gente vai fazer com aquilo, o que a gente vai deixar entrar dentro da gente, é responsabilidade nossa. Então, o próximo passo dentro desse contexto da família tóxica é entender o que se passa para que aquilo que vier daquela pessoa que eu considero tóxica não me atinja. Quando ela chegar e falar um monte de coisas que me agridem, que até então me ofendiam, né? Quando eu consigo alcançar essa compreensão, eu vou entender que ela tá falando aquilo não é porque ela me odeia, mas é porque aquilo tá arraigado nela. Então eu vou formar uma barreira de proteção aqui, e o que ela falar, eu vou ser refratária, eu vou falar, beleza, é isso aí, vou trabalhar, tchau. E saia. Então você vai começando a adquirir ferramentas, a desenvolver ferramentas para lidar com aquela situação melhor. Também é um ponto que o outro, quando percebe o seu distanciamento, quem sabe, né, não também dê aquele clique e venha melhorar de alguma forma. Mas não espere por isso, não. Espere você fazer o seu desenvolvimento pessoal para que você, amadurecendo, possa voltar a ter o contato com aquele indivíduo que te causava tanto mal, de forma que ele já não consiga te causar tanto mal, ainda que haja da mesma forma. Deu para entender? Vamos lá, então. Família tóxica, o que eu faço? Eu vou ter que abraçar do mesmo jeito? Não. Se for necessário, se distancie. Qual grau da distância que você vai tomar é com você, tá? Vamos tomar a distância suficiente, vamos falar assim. Suficiente para você conseguir respirar, para você conseguir viver sua vida, para você não acordar em depressão todos os dias, certo? Daí em diante, o segundo passo é me desenvolver a ponto de que o outro não me fira mais, independente da ação dele. Dos caminhos para a gente entender isso é compreendendo que nada é pessoal e que aquela pessoa tem as suas questões que não tem nada a ver comigo também. Daí em diante, eu tenho certeza que outros caminhos se abrirão, outras teorias chegarão até você, para que você lide com isso da melhor forma possível. E dessa forma, você possa, quem sabe, um dia voltar a ter contato com essa família. Por quê? Porque a família é a nossa base. Você não nasceu nessa família à toa. Quer dizer que eu tenho que lidar com essa família? Não. Quer dizer que você tem que aceitar, porque não tem outra mesmo. Você veio dela querendo ou não, goste ou não. Então, essa aceitação vai trazer um fluxo de vida para você. Você fica forte quando você recebe também os problemas da sua família. Então, você vai precisar lidar com eles. Isso já está gerando uma força em você. Então, a família serve para isso também. Serve para aparar, serve para amparar, serve para aparar também. Falei errado, mas acabou que vai calhar. Serve para amparar e serve para a gente aparar também. Para a gente se melhorar, para a gente se tornar mais bonito, para a gente se tornar mais forte. Então, é importante que, em dado momento, você vá retomando o contato possível, tá? Possível. Se é por telefone, que seja por telefone. Mas para você não perder esse vínculo. Uma outra dica que eu deixo é, nesse momento de afastamento, evite falar. Evite falar mal dos seus pais, da pessoa tóxica que seja. Evite julgá-la sobre essa questão de fulano é tóxico, fulano é narcisista. Evite fazer esse tipo de julgamento. Comece a voltar a sua visão para você. A ideia é se fortalecer e não atacar o outro. E não julgar o outro, e não classificar o outro. Volte-se para você e trabalhe o seu desenvolvimento pessoal. Espero que goste, compartilha se tiver alguém que você acredita que possa usufruir dessas informações, tá bom? Beijo, fiquem bem.